Olá, tudo bom? Como vocês estão? Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre relação familiares conturbadas, né? Quantas famílias a gente vê desalinhada, que não se conversam, que não tem nenhuma experiência à mesa, não sabe nem o que é um café da manhã, um almoço, uma janta sentada numa mesa, né? Aquele momento gostoso de troca, como foi seu dia, quais os seus sonhos, o que você pensa a respeito da vida. Quantas famílias a gente tem que não tem mais esse eixo, não tem mais esse porto seguro, né? E Rejane, onde tudo isso começa? Depende da sua história, depende de como seus pais te educaram, depende do que você criou de valores para a vida, depende de muita coisa. Mas tem uma coisa que vai ser firme para os seus pais, para você, para os seus filhos. São os 5 princípios da saúde emocional para se criar uma família saudável, para se criar filhos saudáveis, para se criar casamentos saudáveis, tá? E que princípios são esses, tá? Antes da gente falar sobre princípios de saúde emocional familiar, a gente tem que falar da intenção. Não adianta eu conhecer os princípios se eu não tiver intenção, se eu não tiver o desejo de colocar eles em prática, tá? Se eu não tiver o desejo de mudar, porque, gente, transformar uma família conflituosa em uma harmonia, em um lugar gostoso, criar novas experiências, não é impossível. Mas quer dizer que você vai ter que ter uma intenção, que você vai ter que ter um desejo, que você vai ter que trabalhar para que isso aconteça, ok? Então você tem que ter uma dedicação, tem que ter todo o empenho. Então tudo começa na intenção, no desejo. E aí nós temos 5 princípios. Que princípios são esses? Tomada de decisão, empatia, moralidade, autocompreensão e controle emocional. Então vamos lá, o que significa tomada de decisão? Hoje nós temos um hábito, uma cultura que a gente não ensina os nossos filhos a tomarem decisão. Por quê? Porque a gente não deixa que eles lidem com os sentimentos dele, porque na maioria das vezes a gente também não sabe lidar com o nosso. Então alguém disse uma coisa que eu não gostei, eu já reajo, eu já brigo, eu já fico reativo, eu já discuto, ou senão o filho tá dando um pouquinho de trabalho, né? Quero isso, quero aquilo, não pode, tá muito tempo no celular, mas mãe, você fala, ai, fica no celular o tempo que você quiser, cansei, né? Preguiça. Olha só, o poder de tomada de decisão e a intenção de querer mudar. Então, neste momento, a gente tem que saber tomar decisão. E o que é tomar decisão? É entrar em ação de forma assertiva e no time certo. Então, a minha família hoje não tem o costume de sentar à mesa. Então, vamos tomar a decisão de sentar à mesa. Olha, pessoal, eu sei que não é um costume, mas a partir de hoje, eu gostaria que as refeições fossem feitas à mesa. Eu gostaria de sentar, saber da vida de vocês, como funciona, como vocês estão. É um momento gostoso. Aqui em casa, a gente senta à mesa e a gente almoça mesmo, lancha, janta, em 15, 20 minutos, né? Mas aí eu e Paola ficamos depois mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos batendo papo, querendo saber como é que tá a vida, como é que tá as coisas. Claro que no final de semana a gente consegue esses minutos. Durante a semana é um pouquinho mais corrido, de acordo com a logística, com a agenda da casa, né? Mas é muito gostoso, porque a gente senta à mesa, a gente prepara a mesa. Eu faço questão de colocar uma mesa bonita, pratos, talheres. E eu vou falar, filha, e aí? Qual foi o desafio de hoje? O que você fez que você mais gostou? Aí ela fala, mamãe, na sua época como é que era isso? Quando você criança, como é que era assim? Então, esses momentos são memórias incríveis, sensacionais, que você não pode deixar de criar. Mas para isso você tem que tomar a decisão e permitir que as pessoas tomem decisão. Ah, mãe, a gente nunca fez isso, eu não gosto disso. Meu filho, mas eu preciso que você participe. Olha só, vamos tomar a decisão juntos? Isso é importante para mim. Vai unir a nossa família, vai deixar a gente criando memórias gostosas, lembranças, a gente vai poder ter mais tempo para conversar, tá? Então, eu tenho que dar condições para a criança lidar com as emoções dela, eu lidar com as minhas emoções e querer lidar com as emoções no sentido de entrar em ação de forma assertiva e no time correto. Como? Começando. Da onde? Do começo. Rejane, um passo enorme? Não, um passo de cada vez. Hoje a gente faz um café, amanhã a gente faz um café e um almoço, tá? A gente tem várias coisas que a gente pode tomar decisão e trazer a família para tomar a decisão junto com a gente. Vamos cozinhar juntos, vamos fazer cabaninha juntos, vamos ver filmes juntos. Ah, Rejane, mas eu gosto de romance, meus filhos só querem ver filme de ação. Gente, equilíbrio. Conversem, tá? A tomada de decisão vem através da verbalização, do conhecimento de cada um de vocês.
O segundo princípio é a empatia. Rejane, empatia familiar? Sim. Quantas vezes a gente vê o filho chorando, ou a esposa tá chorando, né? E o marido, o pai, a mãe fala, já tá chorando de novo? Ah, porque você é muito sensível. Ah, porque você tá muito manhoso. A criança cai e fala, levanta daí, anda logo, para de show. Gente, primeiro a gente acolhe, depois a gente ensina, tá? Então, seja a sua esposa, seja o seu marido, seja o seu filho, seja o seu pai, a sua mãe, quem fizer parte da sua família, primeiro acolha. Depois ensine ou depois questione. Então, por exemplo, a criança tá chorando, a esposa, o que houve? O que aconteceu? Abraça, pergunta, toque físico é uma coisa importante, tá? Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Ah, não, mãe, esposa, aconteceu isso. Nossa, que chato. Mas olha só, como a gente poderia ter feito diferente? Né? Porque às vezes, gente, acontece coisas erradas porque a nossa decisão foi errada, que a nossa escolha foi errada. O que fazer? Chorar 3 dias seguidos? Não. Aprender da próxima vez a tomar decisões corretas. Agora, como é que você vai aprender a tomar decisões corretas se você não sabe reconhecer a sua emoção e se a pessoa que está te lidando com você naquele momento não está te acolhendo, está te acusando, está te julgando, te comparando. Ah, porque se fosse seu irmão, ele tinha feito assim. Porque se fosse outra, você estava ajudando. Como é a sua esposa, você não ajuda. Quantas e quantas vezes a gente julga, a gente critica, a gente compara, e isso não é ter empatia. Às vezes a Paola chega pra mim e me faz umas colocações que no lugar dela, eu jamais concordaria. Igual ela quis gastar o dinheirinho dela com vidas de jogo. E eu falei, pra mim, assim, sério, gastar dinheiro pra comprar jogo de celular? Eu não concordo, mas ela tem a mesada dela e dentro da mesada dela, ela tem o percentual que ela doa, o percentual que ela economiza e guarda e o percentual que ela gasta. E ela gasta com aquilo que fizer sentido pra ela. Então, eu tenho que ter empatia naquele momento, de, por mais que eu não concorde, é o dinheiro dela, é a mesada dela, ela tá administrando, é a parte que ela pode gastar. E tudo, além do mais, é a geração dela, faz sentido pra ela, não faz sentido pra mim, mas faz sentido pra ela. Eu chego pra ela e falo, filha, pra mim não faz sentido pra você gastar dinheiro com jogos de vida, você acha que é uma boa compra, que é um bom gasto? Ela fala, mãe, acho sim, eu vou adorar. Eu falo, então tá bom. É a sua decisão. Mas eu não vou chegar pra ela e falar, minha filha, que burrice, que desperdício de dinheiro. Isso não é ter empatia, tá? Paola tá chorando, eu não chego pra ela e falo, deixa de ser fresca, para de chorar. Eu falo, minha filha, me conta essa história. O que aconteceu? Qual a emoção que você tá agora? É raiva? É tristeza? É mágoa? Aí ela me conta a história e eu vou entender, mas eu não vou criticar. Às vezes uma criança chora, gente, por coisa que pra gente é muito boba, mas pra ela não. A criança, ela leva um tempo pra desenvolver a habilidade do cérebro emocional e do cérebro racional. Não é como nós, tá? E nós também levamos tempo. A gente tá com quantos anos aí batendo cabeça, fazendo coisa errada, sem saber reconhecer sentimentos, fazendo escolhas erradas. Isso leva tempo. Então, quando a gente erra, a gente não quer que alguém chegue pra gente e fale assim, eu te avisei, eu te falei. A gente quer se sentir acolhido. Então, as pessoas nos dão amor e depois você fala assim, nossa, da próxima vez eu vou fazer diferente. Da próxima vez eu vou agir diferente. Isso é empatia. É me colocar no lugar do outro sem criticar, sem julgar, sem comparar. O terceiro princípio, moralidade. Gente, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Então, você tem que ter um código moral na família, sim, tá? O que é aceito, o que não é aceito, o que eu penso, o que você pensa. A gente precisa buscar um equilíbrio, porque tem, né, divergências de gerações, divergências de comportamento, todos nós somos diferentes. Então, assim, a gente tem que buscar um equilíbrio, mas tem que ter um código de moralidade, sim. Agora, esse código de moralidade só vai existir se existir comunicação, se existir verbalização e a forma certa de colocar. Olha, mamãe, papai não acredita nisso. Mamãe, papai acha que as coisas, que isso aqui é assim. Como você pensa? O que você acha? Olha, meu esposo, minha esposa, eu acho que relacionamento precisa disso, precisa daquilo. Então, o código de moralidade é aquilo que eu aceito nos meus comportamentos ou no comportamento dos outros, a forma que a gente se comporta, e tem que existir uma conduta ética, mas tem que ser verbalizada e tem que ser criada, de preferência em conjunto.
em conjunto, sem engessar, tá, gente? Não é porque uma coisa foi um dia que ela vai ser pro resto da vida. As coisas mudam. Então você também tem que ter a flexibilidade e a adaptação para entender se aquilo é importante pro outro e se aquilo ali realmente agride o sistema moral. Se agredir, não tem o que conversar. São limites, são regras, conduta de moral, tá bom? Tem que ser clara e explícita. O quarto princípio é autocompreensão. Gente, compreender é importantíssimo, mas autocompreender é muito importante. As pessoas precisam entender aonde elas estão errando, aonde elas estão acertando, o que dá certo, o que dá errado. Então eu tenho que estimular a minha família a fazer reflexões. Eu preciso estimular a minha família a trazer coisas de ganhos e de perdas. Isso aqui vocês acham que estão funcionando? Não. Como a gente pode mudar? Quais as soluções, né? Porque o que acontece? As famílias hoje estão conectadas em problema. Acontece uma coisa, quem fez? Às vezes é importante saber quem fez. Às vezes eu preciso resolver o problema e não destruir uma família inteira por causa de picuinha, por causa de inveja, por causa de ego, por causa de controle, quem é que manda. Gente, por favor. Família é o bem mais precioso que Deus nos deu. É as pessoas que vão fazer parte do nosso legado. É as pessoas que vão herdar da gente as nossas heranças, sejam de comportamento, sejam financeiras. Elas vão perpetuar a nossa história. Então, é muito mais importante uma relação harmoniosa, com respeito, com limite, do que ter que me impor, do que ter que controlar. Então, a autocompreensão, ela vem nesse sentido. Dentro de uma família, existem pessoas diferentes e não difíceis. Nós não somos pessoas difíceis, nós somos pessoas diferentes. Então a autocompreensão vem nesse sentido de respeitar, de evoluir a gente, de respeitar o outro. E se a gente for ensinar o outro também a melhorar, com empatia e com tomada de decisão assertiva, tá? E o último é o controle emocional. Por que controle emocional? É todo dia que a gente tá esse ser iluminado mesmo, essa posição de Buda, falando, nossa, eu não vou brigar, eu não vou dar a minha opinião, eu vou conversar, eu vou fazer perguntas. Hoje eu tô harmonia em pessoa todos os dias? Não, não é. Só que família a gente escolhe, né? Pai e mãe não, né, gente? Mas o marido a gente escolhe, os filhos a gente escolhe com quem a gente vai casar, a gente escolhe se a gente vai ter filhos ou não, a gente escolhe a forma de criação que a gente vai dar para eles ou não. Então, se são pessoas que nós amamos, que fazem toda a diferença, que fazem o meu dia ser mais feliz, que fazem parte da minha herança, da minha história, das minhas memórias, eu tenho que me dedicar para eles. E o mínimo que eu tenho que fazer é controle emocional. É saber me controlar emocionalmente e poder proporcionar às pessoas da minha família ter esse controle emocional, tá? Tem algumas coisas que a gente resolve de forma simples, mas o que a gente faz? Reage e não age. Por exemplo, a criança tá tirando nota baixa na escola. Eu já chego e falo, se você não melhorar a sua nota, você não vai viajar, você não vai ter isso, porque eu não aguento mais os meus professores reclamando, eu não aguento mais esse tanto de nota baixa. Me conta uma coisa, você perguntou para ele qual era a dificuldade dele? Por que as notas estavam baixas? O que aconteceu? Não, Regiane, ele sempre tirou nota baixa. E você sentou para estudar com ele? Você sentou para orientar para ele? Ou você está sempre dizendo para ele que ele é burro, que ele não entende as coisas, que ele tem dificuldades? Porque você está criando um filho limitado. Se a própria mãe, o próprio pai diz para o filho que ele não consegue, por que ele vai querer conseguir? Você tem um poder enorme sobre o seu filho. Quando você diz para o seu filho que ele é preguiçoso, que ele é acomodado, que ele é burro, ele vai ser, gente. Então, a gente precisa ter controle emocional para a gente falar as coisas certas de forma positiva. Eu posso dizer para o meu filho, eu acredito em você, eu acho que você pode se dedicar mais. Porque se você se dedicar, se você se organizar, você vai ter notas melhores. Como a mamãe ou o papai podem te ajudar? O que você precisa que a gente faça por você? Vamos fazer uma agenda? Vamos buscar uma ajuda? O que você precisa? Porque eu sei que você é capaz. Gente, é muito diferente de você é preguiçoso, você é burro e você não consegue. Nós fomos criados, o meu pai é muito engraçado, eu sou de Goiânia, né? Meu pai é muito goianão. Então, o meu pai, quando eu chorava, ele falava, para de chorar e vira homem.
E eu fui uma adolescente muito dura. Eu era tipo um homem mesmo. Eu era, sei lá, respondia tudo rápido, não levava desaforo pra casa. Sempre fui muito feminina, mas assim, eu tinha um jeitão muito bruto. Por quê? Porque eu fui ensinada a vida inteira, vira homem, não chora, vira homem. E aquilo começou a me incomodar quando eu comecei a querer namorar, porque assim, as pessoas tinham medo de mim, né? Porque eu era muito dura, eu era muito bruta, eu era muito... Não que homem seja duro e bruto, tá? Mas esse era o contexto de homem do meu pai. E eu tive que aprender a ser mulher, eu tive que aprender a ser delicada, eu tive que aprender que toda essa reação não é uma coisa legal. E que meu pai não fez isso por mal, foi a forma que ele foi criado. A gente só dá aquilo que a gente recebe. Então, hoje, quando a minha filha chora, eu não viro pra ela e falo, vira homem, para de frescura. Eu viro pra ela e falo, o que aconteceu? Por que você está chorando? Me conta essa história. Ela fala, ai mamãe, porque eu não sei o que, eu não sei. Eu falo, filha, aonde você acha que nós podemos aprender com essa história? O que nós não podemos mais repetir? Qual o sentimento que você está sentindo agora? Ela me reconta a história, e isso é importante para a criança, reconhecer a história, contar a história para ela não se conectar com o medo, com a raiva, com a mágoa, ressentimento, frustração e por aí vai, né? Ela me reconta a história, eu acolho ela, abraço, beijo e depois eu ensino. Eu falo, filho, olha, eu entendi por que você tá chorando, mas você entende que isso, a gente poderia ter feito assim? Porque realmente teve um erro de condução aí. Ela fala, nossa, mamãe, é mesmo, né? Ou se eu falo, filha, né? Que bom que você verificou isso, que você pensou isso. Às vezes é uma coisa boa, às vezes é uma coisa ruim, mas a gente tem formas de lidar com isso. E por que a gente escolhe brigar? Ego, reação, reatividade. Gente, a minha filha, os meus pais, o meu irmão, é a coisa mais importante da minha vida. Eu faço tudo por eles, mas com limites. Eu amo a minha filha, mas eu dou limites. Eu amo os meus pais, mas eu dou limite para eles, eles dão limites para mim. E assim funciona. A gente tem que amar sim. Amor é incondicional, mas a gente tem que saber dar os limites. Eu tenho que criar a Paola para saber lidar com os problemas dela, para saber ter tomada de decisão, para saber ter empatia, para ter moralidade, saber o que é certo e o que é errado, para ter autocompreensão dela mesma, dos atos dela e com o outro, e para ter controle emocional. Aí sim, ela vai ter saúde emocional. E isso vai refletir na minha relação com ela. A mesma coisa com os maridos, com os pais, né? Os maridos no plural, né? Com o marido, com a esposa, com os pais, com os filhos, com os amigos. A gente tem que ter amor por todos, mas a gente tem que saber dar o nosso limite, ok? Faz sentido para você? Um beijo enorme. Qualquer coisa, deixa comentários que eu te respondo.